Boa noite, queridas. Um prazer estar aqui com vocês. Como a pastora Madalena falou, realmente, várias vezes, várias tentativas, mas Deus queria hoje, né? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Quero agradecer pelo convite, agradecer também a pastora Isa. E quero compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. Quando vi o tema, né, desse culto, o preço da obediência, já foi um negócio que mexeu comigo. Porque realmente obedecer custa, né? Quem já teve que escolher obedecer sabe que não é fácil. Eu acho que todas as mulheres que estão aqui já a cara denunciou, né? Já obedecer custa. Tem umas que já fizeram, ufa, se custa. Já foi um momento de desabafo, né? Já veio aquela nuvem na cabeça pensando, meu Deus, não sei se eu quero ouvir sobre isso. Mas para quem não me conhece, meu nome é Débora Álvares, sou mais conhecida como Lola. Sou professora do Seminário Teológico Carisma, também sou pastora de uma das Lagoinhas. Estou pastoreando ali na Lagoinha Fernão Dias. Tenho até algumas ovelhas aqui comigo que vieram, fiéis, estão orando aí por mim. Vocês oram, tá? Em nome de Jesus. Mas falar sobre obediência, por que mexe comigo falar a questão do preço da obediência? Porque para quem já conhece a minha história, vai ter que ouvir de novo, pelo menos brevemente, mas quem não conhece, eu não sou brasileira, eu vim parar aqui em Belo Horizonte há quase 10 anos, com uma mala R$500 e uma palavra de Deus. Eu nunca tinha pisado em BH, não conhecia ninguém, não tinha uma indicação, não tinha uma amizade que fizesse o meio campo. Não, eu tinha uma palavra de Deus. E vir do Uruguai para cá com uma mala, R$500 e uma palavra, não foi fácil. Mas é o preço da obediência. E quando eu olho para trás e eu penso, nossa, ter que deixar minha família lá, ter que deixar meus amigos, minha igreja, minha cultura. Gente, eu cheguei aqui tomando chimarrão e todo mundo olhava para mim e falava, que negócio é esse? E aí você começa a olhar e fala, mas gente, é chimarrão, como que você não conhece chimarrão? Né? E o povo falava, que gosto que tem? Falava amargo. Aí o povo tentava às vezes falar, deixa eu experimentar. Dava um gole e falava, ai, que negócio amargo. Eu falava, eu falei que era amargo. Né? Então, quando você começa a ver que ninguém conhece aquilo que para você é tão familiar, que para você é um momento de qualidade, só para avisar, agora eu já sou adepta ao cafezinho com pão de queijo, então eu já me acostumei, me contextualizei, casei com mineiro, né? Então mineiro, né, gosta de café, amo café, gosto de cafeteria, gosto mais de que ir em restaurante. E quando a gente começa a olhar, e eu começo a olhar para tudo aquilo que naquele determinado momento eu tive que abrir mão, eu tive que renunciar, não foi fácil. Só que eu costumo dizer que obedecer não é fácil, mas desobedecer é pior ainda. Né? Viver o propósito de Deus custa, mas não vivê-lo custa mais ainda. Por isso que a gente precisa entender que o preço da obediência, ele nunca vai ser comparado ao preço da desobediência. O preço da obediência sempre vai ser menor do que desobedecer, porque o prejuízo da obediência, da desobediência é muito maior. E deixa eu falar, eu quero falar hoje sobre uma história. Sempre em evento de mulher a gente quer falar de mulher, né? Mas eu não vou falar de mulher, vou falar de um homem na Bíblia. E um homem que desobedeceu no momento da sua vida e ele teve que acarretar o prejuízo da desobediência para depois se alinhar, se ajustar e fazer a coisa certa. E eu quero falar sobre Jonas, né? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 17, para a gente relembrar um pouquinho essa história. Talvez você já conheça essa história de cor, mas tem gente que está nos assistindo e você que está online, abra seu coração para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração aquilo que Ele quer falar ao seu coração. E ali no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 em diante, vamos ler o texto rapidamente. E o texto diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se, a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, aonde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és? Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. E se eu puder sugerir uma oração, eu gostaria que você orasse para que Deus fale de forma específica com você. Porque às vezes Deus fala e fala de forma coletiva, mas é diferente quando Ele fala conosco e a gente sabe que é com a gente. Então ore para que Ele fale de forma específica com você aquilo que Ele quer dizer. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse encontro que já estava agendado nos céus para que nós estivéssemos aqui. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir da tua voz. Será uma pessoa falando, uma pessoa pregando, mas eu oro para que o teu Espírito vá ao ouvido de cada mulher que está aqui nessa noite e possa ouvir da tua voz aquilo que precisa ouvir. Fala aos nossos corações na individualidade, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir as tuas direções, aquilo que o Senhor tem para falar com cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, muitas de nós talvez já conhecemos essa história, e eu quero trazer um detalhe aqui para nós, porque às vezes a gente acha que só desobedece quem desvia, e aí a gente pensa: desviou, tá do lado de fora, esfriou, então faz sentido que a pessoa desobedeça. Mas nós estamos falando de alguém que tinha um relacionamento com Deus, e que num determinado momento da sua vida, ele escolheu da forma errada, ele escolheu a direção errada. E como eu já falei aqui no início, não quero tanto focar no preço da obediência, mas sim falar do preço da desobediência, de como a desobediência vai acarretar consequências na nossa vida. E eu intitulei essa mensagem da síndrome de Jonas, porque a gente precisa avaliar dentro do nosso coração se nós não estamos carregando essa síndrome dentro de nós. E quando eu olho para o texto, veja bem, vou trazer algumas características da síndrome de Jonas, e já quero falar de antemão. Eu falo rápido, tá, gente? Eu sou uruguaia que fala português e que já aprendeu tanto a falar português que fala rápido. Olha que bênção, quando Deus tem propósito é assim. Então, falando aqui sobre essa síndrome de Jonas, eu não quero que você repare nesse texto só para ficar pensando na irmã que tinha que estar ouvindo essa mensagem. Não, vamos olhar para nós.
Porque nós podemos estar dentro da igreja, nos relacionando com Deus, tendo um relacionamento de intimidade e num determinado momento fazer da mesma forma que Jonas fez. E eu percebo algumas características que nos apontam para quando nós estamos, ou pelo menos caminhando ou já na síndrome de Jonas. O que eu percebo do texto? Deus vai dizer uma ordem para Jonas e vai dizer: Jonas, levanta-te e vai para Nínive e fala aquilo que eu tenho para que você fale para eles. Adverte esse povo. Deus tinha uma mensagem de arrependimento para Nínive. Deus tinha uma mensagem de quebrantamento para Nínive. E eu quero que você repare em algo. Não era um recado fácil de ser dado. Não era uma mensagem fácil para Jonas ir até lá e ter que falar. Era uma mensagem, só para você entender o contexto, era uma mensagem que fazia com que Jonas arriscasse a sua própria vida. E o que eu percebo de Jonas aqui? Eu percebo que Jonas, ele se importa mais com ele mesmo do que com aquilo que Deus quer que ele faça. E isso já nos aponta para uma característica de quem está caminhando rumo à desobediência. Por quê? Porque eu coloco os meus interesses acima dos interesses de Deus. Eu coloco a minha vontade, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, acima daquilo que Deus quer para mim. Veja bem, por que eu falo que a decisão de Jonas, ou o recado, ou aquilo que Jonas tinha que fazer, não era uma tarefa fácil? Porque isso iria expor Jonas. Jonas, se fosse até Nínive, poderiam acontecer duas coisas. Poderia acontecer que Jonas falasse a palavra, e quando ele falasse a palavra, o povo se arrependesse e mudasse de conduta. Só que isso era um problema, porque era um povo que estava contra os hebreus. Então, se Jonas fosse até lá e falasse o recado, e o povo se arrependesse, era basicamente como ajudar o inimigo, ou manter o inimigo com vida. Então isso era um problema para Jonas. Então aqui nós temos uma dificuldade. Se o povo aceitasse o recado, era um problema para Jonas. Se o povo não aceitasse o recado, criasse resistência para o que Jonas estava dizendo, poderia ser que eles se levantassem para matar Jonas, porque considerassem ele um falso profeta. Então a própria vida de Jonas estava sendo colocada em risco. Então, gente, vamos ser claros aqui, dava até para entender a atitude de Jonas, o coração de Jonas, ou o impasse que ele estava. Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque se eu for, as duas coisas vai dar problema para mim, seja um lugar, seja outro. Então a gente pode olhar para a situação de Jonas e dizer: não, verdadeiramente, dá para entender por que Jonas não escolheu ir. Dá para entender por que Jonas entrou em crise e tentou fugir. Mas quando a gente entende que o lugar de obediência no Senhor é um lugar de proteção, a gente não fica preocupado com o quanto a gente vai perder ou com o quanto a gente vai arriscar. Nós precisamos ser mulheres que não estejam preocupadas com a perda por obedecer, mas que estejam preocupadas em agradar aquele que está nos enviando. Tem mulher aqui? Então você reage em nome de Jesus. Eu brinco, né, que eu sou meio pentecostal. Então, a gente precisa ver aqui que o que Jonas fez. Ele olhou para a situação e ele achou complicado demais. Então, o que ele preferiu fazer? Fugir, como se desse para fugir de Deus. Ah, não, deixa eu pegar um outro rumo, deixa eu caçar um outro rumo, deixa eu ir para um outro lugar que eu acho que vai dar certo. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Você pode até tentar fugir, mas não tem como fugir de Deus. Jonas escolhe o lugar errado. Por quê? Porque ele está olhando para si mesmo. Ele está tentando se autopreservar. Por que a gente precisa entender essa realidade? Porque muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo, talvez até o nosso instinto de autoproteção, vai querer que a gente escolha o lugar errado, o caminho errado, do que fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer. Até porque, na maioria das vezes, quando Deus propõe algo para nós, essa proposta é uma proposta desafiadora para nós. É uma proposta que vai requerer renúncia, é uma proposta que vai requerer entrega, é uma proposta que vai fazer com que muita gente se levante e te rejeite por aquilo que você está fazendo. Ou você nunca teve um recado de Deus para entregar para alguém e a pessoa vai ficar emburrada com o que você vai falar.
Quem é profeta sabe muito bem o que é isso. Quando tem que falar algo que, de repente, a pessoa vai ficar chateada. Mas aí a pessoa tem que escolher, ou eu falo e a pessoa fica chateada e eu agrado a Deus, ou eu me poupo de falar e eu tento ficar bem com a pessoa. Então Jonas, o que ele fez? Ele colocou o seu interesse acima daquilo que Deus estava dizendo. Queridas, quando nós somos pertencentes ao reino de Deus, nós precisamos ter a consciência de que aquilo que é interesse para o reino tem que ser o nosso interesse. Aquilo que é importante para Deus tem que ser importante para nós. Aquilo que Deus valoriza tem que ser aquilo que nós valorizamos. Porque hoje em dia nós estamos vivendo num momento onde todo mundo quer fazer aquilo que lhe faz bem. É ou não é? Olha para alguém aí, essa mulher bela que está perto de você, e fala para ela, né? Olha bem no olho dela e fala para ela: nem sempre o que te faz bem é propósito. Nem sempre aquilo que a gente quer, que massageia o nosso ego, ou que faz com que a gente se sinta bem, é aquilo que Deus tem para nós. E a longo prazo a gente vai acabar percebendo que esse não é o melhor lugar. Sabe o que eu também aprendo aqui com a síndrome de Jonas? A Bíblia diz que Deus chega para Jonas e fala o quê? Levanta-te e vai para Nínive. Quando eu reparo no texto, eu gosto de ver alguns detalhes do texto. Então Deus fala para Jonas assim: ô Jonas, levanta-te e vai para Nínive. O texto vai dizer que Jonas se levanta. Sabe quando você olha uma situação, Deus falou uma coisa, você olha a situação e fala: vai obedecer. E Jonas levanta, parece que ele vai corresponder àquilo que Deus está falando, né? Levanta-te e vai para Nínive. Jonas se levanta, mas não vai para Nínive. Sabe aquele negócio tipo, quase. Então é o que está acontecendo aqui. Jonas, Deus fala com ele: levanta-te e vai para Nínive. Jonas levanta, mas não vai para Nínive. Sabe o que isso me ensina? Que a gente está na desobediência quando a gente quer fazer a coisa certa do jeito errado. Vou falar de um outro jeito para você entender. Obediência pela metade é desobediência. Olha para alguém aí e fala com autoridade: obediência pela metade é desobediência. Jonas até se levantou, mas para fugir. Jonas até pegou a primeira frase de Deus, mas não pegou o restante. Ele se levantou não para liberar a palavra que Deus havia ordenado, mas para fugir daquilo que Deus havia ordenado. Então o que eu aprendo aqui? Que às vezes nós queremos fazer é negociar com Deus. Nós queremos, como quem diz, né, passar a perna em Deus. E eu estou falando para nós que estamos dentro da igreja, não estou falando para o desviado. Ou para aquele que está perdido. Estou falando para nós. Às vezes a gente quer negociar com Deus. A gente quer falar com Deus assim: Deus, eu até levanto, mas eu vou fazer, vamos fazer de um outro jeito. E Deus não vai negociar aquilo que é vontade dEle e propósito dEle. Quem precisa se sujeitar à forma, ao modo, ao tempo, somos nós. Não é Deus que precisa alterar para que a gente se encaixe. Somos nós que precisamos encaixar naquilo que Ele está estabelecendo. Dá um glória aí, irmã. A pastora Madalena só esqueceu de falar que a pregadora bate. Eu queria ser aquelas pregadoras que botam todo mundo para cima, mas não sou. Porque eu sempre brinco, né? Eu não sou obrigada a tomar na cara sozinha. Porque primeiro é que tomar, né, irmãos? E é exatamente o que está acontecendo aqui. Lola, me explica um pouco melhor como que é esse negócio de fazer a coisa certa da forma errada. Às vezes nós fazemos aquilo que Deus pediu, mas com o coração errado. Nosso coração não está ajustado, nosso coração não está alinhado. Vou dar um exemplo aqui. Eu sirvo no ministério, não porque meu coração ama servir a Deus, mas porque eu quero reconhecimento.
Eu faço a coisa certa do jeito errado. Eu vou no culto de oração. Não porque eu entendo que eu preciso buscar ao Senhor para ter um relacionamento profundo com Ele. É porque eu quero buscar um momento onde eu possa desabafar tudo aquilo que está aqui no meu pescoço. Então está a irmã perto e eu começo a falar perto dela. Ora por mim porque tal situação está difícil. De repente, eu, por exemplo, vou ao culto, não porque eu quero dar o meu melhor ao Senhor, porque culto, meu irmão, somos nós que prestamos ao Senhor. Nós damos o nosso culto ao Senhor, amém? Eu vou fazer um desabafo aqui. Eu fico indignada quando tem gente que fala assim, como é que foi o culto? A pessoa, mais ou menos. Eu sempre falo, quando a pessoa responde mais ou menos, fala, então o seu culto para Deus foi mais ou menos, porque quem dá o culto somos nós. E ele vai ser na proporção em que a gente quer que ele seja. Então nós temos que prestar o nosso culto ao Senhor. Agora, quando eu faço a coisa certa da forma errada, eu até venho no culto, mas eu não vim para prestar o culto, eu vim para avaliar como é que o culto está sendo feito. Aí eu vou avaliar o preletor, aí eu vou avaliar a equipe de louvor, aí eu vou avaliar a programação, eu vou avaliar a decoração, se era, aí eu teria feito de uma outra forma. Então o que eu estou fazendo? A coisa certa da forma errada. Eu até estou obedecendo, mas pela metade, porque o meu coração está desajustado. De repente, outro exemplo, eu quero ser espiritual, só que aí eu não quero ser espiritual dentro da minha casa, para revelar Jesus Cristo para quem não conhece Ele ainda, e que possa conhecê-lo através da minha vida. Não, eu quero ter um alto nível de espiritualidade, para tentar mostrar superioridade para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então eu estou fazendo a coisa certa da forma errada. Então eu preciso entender qual que é o propósito de Deus. Às vezes, vou dar mais um exemplo, que esse aqui eu acho que encaixa, principalmente quando se trata de mulher. Às vezes eu dou um sorriso simpático para a irmã, para que ela ache que está tudo bem, né? E aí eu dou aquele sorriso simpático, não porque me agrada aquela pessoa, mas porque eu não quero ter que consertar aquilo que está mal resolvido entre nós. Então eu estou fazendo a coisa certa da forma errada. Por quê? Porque Deus não quer que você sorria de forma simpática. Deus quer que você resolva e sorria de forma sincera. Então aqui Jonas, ele até levanta, mas ele vai fazer a coisa oposta. E veja bem, Deus se preocupa tanto com que o nosso coração esteja alinhado com a nossa ação, que a própria irmã falou aqui na hora da oferta, cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero só que você dê, eu quero que você dê com o coração certo. Porque isso é uma obediência integral. É uma obediência de ação e de coração. É isso que Deus quer de nós. E por isso que a obediência custa. Agora veja bem o que acontece com Jonas. Aqui eu também vejo outra característica da síndrome de Jonas. Que é que ele escolhe a sua vontade e não a de Deus. Minha irmã, presta atenção no que eu vou te falar, que esse ponto aqui para mim é o mais forte. É quando o pregador fala isso, né, para dar um suspense. Mas Jonas, ele vai escolher a sua vontade e não a vontade de Deus. Ele vai escolher fugir de Deus. Porque todo aquele que escolhe o que não agrada a Deus, ele vai se distanciar de Deus. E ele vai fugir da presença do Senhor. Só que eu quero que você veja aqui. Jonas, ele estava em Jope. Ele vai para Jope, onde havia um porto para ele poder pegar um navio para Tarsis. Deus tinha mandado ele para Nínive. Diga comigo, Nínive. Ele quer ir para Tarsis. Diga comigo, Tarsis. Agora eu quero que você preste atenção nesse dado que eu vou te dar. Nínive, de onde Jonas estava, ficava aproximadamente 900 quilômetros para o leste. Tarsis, de onde Jonas estava, ficava aproximadamente 4.000 quilômetros para o oeste. Então vamos lá, presta atenção. De onde Jonas está, o lugar que Deus quer que Jonas vá, fica 900 quilômetros.
De o lugar onde Jonas está, o lugar que ele quer fugir, fica 4.000 quilômetros. Lola, eu acho que eu estou entendendo, mas eu não sei se eu estou entendendo. Então eu vou traduzir para você. Sabe o que eu aprendo aqui? Que sempre que eu escolho desobedecer a Deus, a viagem será mais longa. Sempre que eu escolho desobedecer a Deus, o caminho será mais árduo. Então, Jonas aqui, ele está escolhendo ir para o lugar contrário àquilo que Deus está propondo para ele. Então, quando eu me movo para o lugar onde Deus não quer, eu sempre vou me distanciar ainda mais do lugar do propósito. Você está aqui comigo? E aí é complicado. Porque depois que eu saio desse lugar, eu falo, meu Deus, o que eu estou caçando? O que eu estou arrumando? Por quê? Porque você percebe que aquele lugar não é um lugar confortável para você. O lugar onde não é o propósito, não é um lugar confortável para nós. Você até pode escolher desobedecer, mas você não vai conseguir escolher se esconder. O que acontece? Deus acha Jonas na curva. Jonas tenta fugir para 4.000 quilômetros de distância. Deus faz o quê? Encontra ele aonde ele está, no navio onde ele está. Só que o texto vai nos trazer uma informação muito importante. Eu gosto muito dos detalhes na Bíblia. A Bíblia vai dizer que quando Jonas chega ali a Jope, ele vai entrar no navio que ia para Tarsis. Ele paga a sua passagem para ir para Tarsis. Você percebe que a Bíblia nos dá riqueza de detalhes? Jonas paga a sua passagem para ir para Tarsis. Pastora, o que você está querendo dizer? Que quando você escolhe fazer a sua vontade e não a de Deus, quem banca é você. Teve uns que até assustaram, as irmãs que assustou. Vou falar de novo. Quando você escolhe a sua vontade e não a vontade de Deus, quem banca a passagem é você. Quando você vai para onde Deus está te mandando, Ele se encarrega de trazer tudo que precisa para acontecer. Mas quando nós escolhemos a nossa vontade, a conta é nossa. A gente que vai bancar, a gente que vai ter que arcar com o prejuízo, com a despesa, com o custo da escolha que nós estamos fazendo. É por isso que eu estou dizendo, minha irmã, obedecer custa, mas desobedecer custa muito mais. Então Jonas, ele está tendo que bancar. Vou falar mais aqui, tem gente que está lidando às vezes com um custo emocional, com um custo físico, com um custo material, com um custo psicológico. Por quê? Porque escolheu ir para Tarsis quando deveria ir para Nínive. Está tendo que pagar a conta. Está tendo que arcar com essa despesa. Não entende por que está pesado demais. Não entende por que está difícil demais. Minha irmã, a Bíblia vai dizer que Deus não manda a maior prova daquilo que nós podemos suportar. Se está pesado demais, talvez você tenha que se perguntar se você está indo para Tarsis ou para Nínive. Porque se está pesado demais, tem horas que está pesado porque nós estamos escolhendo ir para um lugar que quem está tendo que arcar somos nós. E às vezes a gente pensa, ai meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Se é rumo ao propósito, você vai. Você vai dar conta, você vai aguentar. Por quê? Porque Deus vai ser a sua fortaleza, Deus vai ser o seu suporte, Ele vai ser o seu pronto auxílio no meio da tribulação. Ele vai ser o seu pastor, que ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não temerá, porque Ele está com você. Agora, quando você escolhe o lugar contrário, é aí quando pesa demais. Você fala, não vou dar conta, não vai mesmo. Por quê? Porque é sua força sozinha. Deus garante o lugar do propósito. Quem está me entendendo? Então eu aprendo aqui com Jonas isso. Olha que interessante, outra característica de quando a gente já está avacalhado, irmãos. A síndrome de Jonas está mostrando para nós que a gente está indo para o rumo errado. E eu sei que tem mulheres aqui que já estão pensando, meu Deus, será que eu escolhi como, será que eu estou indo para o lugar certo, será que era? E é isso mesmo que eu quero que você tenha no seu coração nessa noite. Você possa indagar no seu interior, no seu espírito, Senhor,
Eu estou indo para o lugar que te agrada. Eu estou fazendo aquilo que coopera com o seu propósito. Eu estou te obedecendo. Ou em algo eu me desajustei. Veja bem. Algo que também me revela a síndrome de Jonas. É que ele acha que teme ao Senhor. Mas não teme. Veja bem, o texto vai dizer que os que estavam na embarcação, a embarcação começa a perecer. E os que estavam na embarcação perguntam para ele: quem que é você? De onde se veio? Qual que é seu povo? E ele fala assim: eu sou aquele que teme ao Senhor. Gente, eu temo ao Senhor. Não, teme muito. Teme tanto que está indo para o lugar errado. É isso que acontece quando a gente vai para o caminho da desobediência. Nós achamos que tememos ao Senhor quando não tememos. Lola, me prova que ele não teme ao Senhor. Te provo. O texto diz que o marinheiro vai para o porão aonde está Jonas dormindo para dizer aqui: levanta e ora. Gente, você vê que o negócio está ruim. Quando vem um marinheiro que adora outro Deus e está todo mundo orando aos seus deuses, e ele desce lá embaixo e fala: Jonas, ora ao seu Deus para ver se o negócio acontece, se nos livra disso aqui. Então, peraí, quer dizer que o marinheiro que nem servia ao mesmo Deus de Jonas, está dizendo para Jonas orar? Jonas está muito ruim. Mas você sabia que é isso que às vezes acontece com a gente? Quando a gente começa a perder o temor, a gente fica cego. A gente começa a achar que teme, mas não teme. Eu já ouvi nessa caminhada pessoas falando frases como: eu sei que eu não estou fazendo o que é certo, mas já vai chegar o momento que eu vou consertar. Eu já ouvi pessoas falando comigo assim: olha, eu sei que eu preciso resolver isso, mas vai chegar a hora certa. Meu irmão, minha irmã, quando a gente sabe que tem coisa errada, quem teme ao Senhor não deixa para amanhã. Quem teme ao Senhor quer consertar logo. Quem teme ao Senhor quer colocar a casa em ordem. Quem teme ao Senhor quer fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quem teme ao Senhor escolhe arcar com prejuízo de ter que voltar de onde estava se desviando para viver aquilo que é a plena vontade de Deus. Quem teme ao Senhor considera aquilo que agrada ao Senhor. Jonas estava achando que temia ao Senhor, mas não temia. E aí o que acontece? Ele vai parar num grande peixe. Pergunta aí para sua irmã perto e pergunta para ela: por que será que ele vai parar num peixe? Agora você responde para ela como se fosse ideia sua. Porque Deus quer. Nossa, que revelação. Revelada. Mas sabe por que ele vai parar num peixe? Porque Deus quer. Porque mesmo quando a gente tenta fugir, Ele sabe exatamente qual é o treinamento que te alinha. Quando a gente quer fugir, Deus sabe exatamente em que cenário te colocar para trazer o alinhamento que você e eu precisamos. Vou traduzir de um outro jeito para você entender, e você um pouquinho metafórica aqui. Jonas escolhe um porão, o porão debaixo do navio para dormir. Deus escolhe outro porão, barriga de peixe, para poder ajustar Jonas. A gente quer escolher um porão, Deus escolhe outro para nós. Porque Ele sabe exatamente qual é o lugar que nos ajusta, qual é o lugar que nos alinha. Tem coisa muitas vezes, e vou falar aqui com autoridade, minha irmã, eu espero que você receba. Tem coisas às vezes na sua vida que não é Satanás, é barriga de peixe para você se ajustar e ir rumo ao propósito. Ai, Satanás se levantou. Não, Satanás está bem tranquilo, porque você já foi para o lugar errado. Aí é o levante do inimigo. Não, ele está sossegado. Porque ele não precisa nem mexer com você, porque você já foi para o lugar que não era.
Tem coisa que não é Satanás, é amor de Deus, dizendo, olha, você acha que você está indo para o lugar de descanso e o lugar de dormir, mas deixa eu te falar, o lugar que você está escolhendo vai trazer uma grande tempestade, e se você escolher a rota errada, não é só você quem perece, mas quem está no barco com você. Então a gente precisa viver o propósito de Deus. Nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus quer para nós. Entenda uma coisa, a sua desobediência não faz somente você perecer, mas aqueles que estão com você. Nossa, Lola, você está pesada demais. Não, irmãos, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Vou te falar mais, quem sabe você veio hoje, porque o grande peixe é esse aqui, esse culto. Talvez a barriga do peixe hoje seja esse culto. Para que você saia daqui alinhada, ajustada, e olhando para dentro, se perguntando, Deus, será que eu estou focando tanto nas coisas desse mundo, querendo ser uma mulher de sucesso? Deixa eu te falar, quando eu saí do Uruguai, eu saí porque tudo desandou na minha vida. Deus me colocou aonde? No peixe. Toda a minha vida cristã, sempre servindo ao Senhor, no caminho do Senhor. Tinha todo o meu projeto de vida, qual que era? Queria ser uma mulher de sucesso na minha área, formada em comunicação. Falei, agora eu vou brilhar. O que aconteceu? Tudo desandou. Não consegui emprego em área nenhuma. Ia casar, não casei. Comprei uma moto, roubaram a moto. É tudo, sabe? Começa a dar tudo errado. Quem já passou por isso? Glória a Deus. Quem está passando faz cara de paisagem. Não fala não. Mas é isso. E aí o que aconteceu? Eu entrei basicamente nesse peixe. E glória a Deus por isso. Porque eu queria ser uma mulher de sucesso. Falei, agora eu vou brilhar. E o que Deus queria? Deus queria que eu me rendesse. Que eu aprendesse com Ele. Que eu fosse para o lugar do propósito que Ele tinha para mim. Que era muito distante daquilo que eu estava planejando e projetando para a minha vida. E glória a Deus quando Deus nos leva para esse lugar de conserto, para esse lugar de alinhamento. Sabe, tem pessoas que às vezes me preocupam discursos como, eu já fiz todos os cálculos, meus cálculos estão excelentes, então eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Só falta uma frase, Deus mandou. Não faça cálculos excelentes para executar coisas na sua vida que você não tem o aval de Deus, a voz de Deus dizendo, Deus falou, Deus mandou, Deus disse. Nós precisamos nos mover pela audição e não pela visão. Porque às vezes nossa visão vai ser embaçada. A gente vai olhar coisas que o mundo acha que é um lugar top, de status. Mas a voz do Senhor vai dizer, é um lugar de você se perder, é um lugar que eu não tenho para você. Então Jonas, ele estava escolhendo esse lugar. E aí o que acontece? Quando ele vai parar dentro do peixe, ele começa a orar. Não orou lá em Jope. Não orou para ir para Tarsis. Não orou na tempestade e no navio. Mas quando entrou no peixe, aí orou. Estou falando. Deus sabe aonde Ele coloca a gente para ajustar a gente. Deus sabe aonde Ele nos coloca para nos alinhar. Rumo a 4.000 quilômetros fora do propósito, Ele tem que orar. Sabe o que eu aprendo aqui com Jonas? Também, para finalizar, o louvor já pode subir? Não sei se pode subir, né? Sabe o que eu aprendo com Jonas? Que a obediência, ela é uma escolha pessoal. Nenhum amém. Obrigada, irmã. Isso aí. A obediência é uma escolha pessoal. Nós precisamos escolher obedecer. Minha irmã, posso te falar de todo o meu coração? Não espere que pessoas te empurrem para escolher a obediência. É você quem tem que escolher. Te falo mais. Tem vezes que você está até inclinada para escolher o lugar de obediência e as pessoas vão te motivar para sair dele. É por isso que a obediência é pessoal.
É por isso que muitas vezes você vai ter que fazer escolhas que os outros não vão entender. E por que eu estou falando que a escolha é pessoal? Repare nesse detalhe do texto, preste bastante atenção. Se você tiver que ficar com algo de toda a mensagem, fique com isso aqui que eu vou te falar. A Bíblia diz que o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas. Só que o texto vai dizer que ele vomita Jonas em terra. Muitos de nós, se nós não estudarmos os detalhes, a gente poderia dizer que quando Jonas está dentro do peixe, ele se conserta e se alinha e ele vê que ele não tem muita saída. Ele poderia dizer, bom, tá bom, Senhor, eu vou. E o peixe vomitasse Jonas em Nínive, que era onde Deus queria ele. Mas eu vou trazer uma informação para você que eu não sei se você sabia, mas Nínive não tem costa, não tem lugar de praia. Então nós podemos afirmar que quando o peixe vomita Jonas, não vomita em Nínive. Onde tinha um porto? Jope. Mesmo lugar aonde Jonas tem que escolher ir para Tarsis. Tem gente que já entendeu. Então eu vou te explicar aqui, para quem não entendeu, eu vou fazer uma interpretação aqui. Jonas, quando tem que escolher ir para fora do propósito, para o lugar contrário, desobedecer, ele está em Jope. Ele escolhe ir para Tarsis. Deus pega ele em Tarsis, rumo a Tarsis, vem a tempestade, vai para o peixe. O peixe não vomita Jonas em Nínive. O peixe vomita Jonas em Jope. No mesmo lugar que Jonas escolheu entre Nínive e Tarsis. Pastor, o que você está querendo dizer? Que obediência é uma escolha pessoal. Deus poderia ter dado um jeito para que Jonas parasse em Nínive, mas ele não deu esse jeito. Vou falar de um outro jeito. Deus colocou Jonas novamente no ponto zero. Agora eu quero que rapidamente você vá para o capítulo 3 de Jonas. Jonas capítulo 3, verso 1 diz assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Com esse texto, nós podemos afirmar ainda mais que Jonas não estava em Nínive. Porque Deus tem que falar de novo a mesma mensagem que ele tinha falado lá atrás. O que foi? Levanta-te e vai para a grande cidade chamada Nínive. Posso te falar algo? A mensagem de Deus antes do peixe é a mesma mensagem depois do peixe. A mensagem de Deus não mudou. Vou traduzir de um outro jeito: o propósito de Deus não mudou. Mas Deus coloca Jonas novamente. Ele está dando uma segunda chance para Jonas. Mas ele está dizendo o seguinte: por mais que eu estou te dando uma segunda chance, quem tem que escolher é você. Quem tem que escolher ir rumo ao propósito é você. Quem precisa caminhar rumo àquilo que é a minha vontade para você é você. Gente, eu vou falar algo aqui. Tem momentos na nossa vida que Deus vai te levar ao mesmo lugar aonde você saiu pela janela, para que você possa sair pela porta. Tem momentos na nossa vida que Deus vai nos levar ao mesmo lugar, que talvez foi a nossa crise, foi o nosso trauma, a estaca zero, para dizer: agora escolhe o lugar certo para você ir. Porque você já experimentou do lugar errado, mas agora você tem que fazer a coisa certa da forma certa. É por isso que existem coisas na nossa vida que quando requerem conserto, eles precisam ser feitos logo. Jonas, levanta-te e vai para Nínive. Será que você pode ficar em pé nessa noite? Se a gente escolher obedecer, a gente não vai ter que passar pelo peixe.
Vou falar de novo. Se a gente escolher obedecer, a gente não vai ter que passar pelo peixe. Mas se a gente escolher desobedecer, Deus é tão amoroso que Ele manda o peixe para nos ajustar. Talvez, volto a dizer, o seu peixe é hoje. É esse culto. É essa palavra. É a pessoa que está nos assistindo pela internet dizendo: meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu sabia o que Deus queria, mas eu preferi fugir. Eu preferi me esconder. Sabe que um dos pensamentos que eu tinha antes de vir para Belo Horizonte, eu estava lá no Uruguai e Deus começou a falar comigo que eu tinha que vir. Eu tinha um sentimento no meu coração que era o seguinte: eu falava assim: Deus, pode ser que eu vá e tudo dê errado, que era coisa da minha cabeça, mas se eu não tiver coragem de ir e passar o tempo e eu me perguntar como teria sido se eu tivesse ido, falei dos dois, eu não consigo conviver com a pergunta de como teria sido se eu tivesse obedecido. Eu prefiro ir e que não seja, do que eu ficar aqui e nunca saber como teria sido. Pastor, o que você quer dizer para mim? Escolha obedecer, porque a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. A gente precisa escolher obedecer. O lugar da obediência é um lugar de proteção. Sabe por quê? Porque quando Deus propõe algo para nós, Ele propõe algo para nós para nos conduzir ao lugar do propósito dEle. Deus vem falando tanto comigo esses dias. Falei domingo na igreja e eu quero repetir isso aqui hoje. Deus sempre que Ele tem uma proposta para nós, Deus sempre que Ele nos convoca, Ele nos convida a algo, Ele está nos convidando para nos levar ao lugar do propósito dEle. Sabe o que é interessante? Que Deus defende o propósito dEle. Deus protege o propósito dEle. Então, para que você possa entender melhor o que eu estou querendo dizer, quando nós escolhemos ir para o lugar do propósito, você tem a garantia da proteção dEle nesse lugar. Porque Deus protege o propósito dEle. Deus protege aquilo que é a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E às vezes estamos vivendo vulnerabilidades, porque estamos desprotegidos. Não porque Deus parou de nos proteger, é porque a gente saiu do lugar da proteção. Então nós precisamos caminhar para esse lugar. Nós precisamos escolher, nós precisamos decidir. Nós precisamos dizer: sim, Senhor, eu quero ir. Sabe o que acontece depois que Jonas vai? Jonas prega aquilo que Deus estava mandando ele pregar. E sabe o que acontece? O povo acredita, o povo se arrepende, o povo se levanta e começa a se humilhar, começa a se render. O que Jonas não sabia era que Deus não estava convocando Jonas para um lugar onde a sua vida correria risco. Não, Deus estava levando Jonas para um lugar de avivamento. Tem horas que a gente não consegue enxergar o lugar aonde Deus está nos levando, porque a gente acha que é arriscado demais, é perda demais. Só que se você conseguisse enxergar com os olhos de Deus, você entenderia que Ele não está te levando a um lugar para sucumbir ou para perder, mas Ele está te levando para um lugar onde você será participante daquilo que Ele irá fazer. E eu quero que nós possamos orar nessa noite para dizer sim à vontade dEle.